Hello, hello, my dear friends. Estamos aqui, você e eu, Teacher Gafa, para a primeira edição do Inglês com Diálogos, uma série que foi feita a pedido de muita gente, mas em especial ao meu colega, professor Sérgio. Tá aqui, amigão. Espero que você esteja assistindo nesse momento, tá? E nesse caso, a gente vai trabalhar hoje com 4 pequenos diálogos, bem rapidinho, essa aula vai ser bem curtinha, em que vamos explorar como tópico principal o Present Perfect, o grande vilão para muita gente. Mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo o que for necessário aqui. A gente vai assistir, vai ouvir naturalmente, depois a gente vai trabalhar esse diálogo de forma guiada, para você entender tudinho o que está colocado aqui. Tá certo? Por essa razão, então, deixa já o seu like, aí você vai curtir esse vídeo com toda certeza. No final tem uma pergunta que eu sempre faço para você, espero que você responda para mim. Essa é a melhor parte do vídeo, quando eu falo com você. Também inscreva-se no canal, Tudo isso é gratuito, ok? Basta ser generoso, tá? Generosa. E também compartilhe esse vídeo se você conhece pessoas que estão querendo aprender inglês também, ok? Então vamos começar assistindo ao primeiro diálogozinho. Has Bob arrived yet? No, he hasn't gotten here yet. Has anyone tried to call him? I don't think anyone has. Maybe he's overslept. Or maybe he's forgotten there's a meeting. E aí, como é que foi a sua compreensão? Bom, fica tranquila que agora a gente vai ver tudinho que precisa saber, tá? Relaxa aí, vamos lá. Então, observa comigo que o que nós temos, tá? A gente está falando de uma terceira pessoa, por essa razão é uma pergunta e ela começa com o verbo have, né? Sob a forma de has, que é o verbo auxiliar, né? Para o tempo present perfect. E aí aparece já de primeira aqui o verbo arrive, em que eu vou destacar como amarelinho todas as formas verbais que aparecerem aqui. Por quê? Porque elas vão estar sempre na forma do particípio. Lembra da coluna da lista de verbos, aquela danada? Infinitivo, passado simples e particípio. Então, aqui a pergunta nada mais é do que se o Bob já chegou. O Bob já chegou? Has Bob arrived yet? E esse yet merece a nossa atenção também, por quê? Porque ele é o já, tá? Para as perguntas em que eu não sei a resposta, não sei se o cara chegou ou não. Has Bob arrived yet? O Bob já chegou? Certo? Muita atenção para esse yet aqui no finalzinho da frase. Depois a moça responde o quê? No, he hasn't, né? He hasn't gotten here yet. E observa aqui, nós temos o verbo get sob a forma do particípio. Se aqui nós tínhamos o verbo arrive, que é um verbo regular, aqui nós temos o verbo get. Lembrando, arrive, arrived, arrived, get, got, gotten. Sobretudo da forma americana de conjugar esse verbo, certo? Então ela diz, não, ele não chegou aqui, here, ainda. Observa que agora, então, o yet, nesse caso aqui, se transformou em ainda. Se lá em cima a gente chamou ele de já, o Bob já chegou, aqui a gente está dizendo, não, ele não chegou ainda, ok? Existe um outro ainda, que é o still, mas que a gente não vai colocar nesse contexto aqui de frases negativas, tampouco no final da frase, conforme está colocado aqui. No, he hasn't gotten here yet. Não esqueça também de pronunciar comigo. Has Bob arrived yet? Olha a perguntinha aqui, como ela sobe a entonação, quando a resposta é sim ou não. Has Bob arrived yet? No, he hasn't gotten here yet. Esse gotten pode soar gotten ou gotten. Também ele sai lá de dentro, lá, sai pelo nariz o som. Aí depois ele pergunta novamente, has anyone tried to call him? Ou seja, alguma pessoa, esse anyone está usado aqui e por qual motivo? Tá? Porque essa é uma pergunta que ele não sabe dar resposta. Então ele está perguntando, alguém tentou ligar para ele? Certo? E olha aqui como é que fica essa pronúncia desse rima aqui. Has anyone tried to call him? To call him? To call him? Se eu for pronunciar o him sozinho, o H vai soar bem aspirado, him. Mas como ele entra junto com o call aqui, ele acaba sendo assimilado pelo call. Has anyone tried to call him? To call him? Alguém tentou ligar para ele? E a resposta é que ela fala, I don't think anyone has. Ou seja, eu não tenho certeza de que alguém ligou para ele. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma pergunta cuja resposta eu não tenho ideia se alguém ligou para ele. E ela fala agora de forma negativa, tá? I don't think anyone has. O N vai ser usado tanto para perguntas quando eu não sei a resposta. O N, anybody, anyone, anytime.
ok? Anywhere, assim, todos os compostos dos pronomes indefinidos, como aqui na pergunta quando eu não sei a resposta e também na negação. Eu não poderia dizer no, I don't think nobody ou no one has. Por quê? Porque eu não posso negar duas vezes no inglês, certo? Então ela usa, veja, ela usa I don't think anyone has. Has o quê? Tried to call him. Ela não precisa falar toda a frase, só basta usar o auxiliar have sob a forma de has que está ali, tá? E aí então ele fala, né? Ou ele fala maybe, que é uma palavra bem interessante também para o seu vocabulário, talvez, maybe, he has overslept. O que é overslept? Bom, aqui nós temos, novamente, um present perfect, sob a forma daí do verbo sleep. Só que o verbo sleep, no caso aqui, ele quer saber se o cara dormiu demais. Por isso, esse over, que é um prefixo, chega ali para dizer que a pessoa fez demais aquilo que está do ladinho, né, o verbinho que aparece do lado. Oversleep, né, e o passado. Sleep, passado slept, e o particípio slept, que é o que está aqui. Maybe he has overslept. E aí, então, a moça faz ali a sua, termina dizendo, or maybe he's forgotten there's a meeting. He's forgotten there is a meeting. Observe que aqui nós temos, olha só, esse apóstrofo S aqui é a contração do has. A gente segue falando de present perfect. E aí aparece o verbo forget sobre a forma forgotten, que de novo, tá? Get, got, gotten. E olha como eles são semelhantes. Então, conjuga igual. Forget, forgot, forgotten. Lembrando isso da maneira britânica de conjugar. Americana. Desculpa, a britânica, get, got, got. Forget, forgot, forgot. O americano, perdão, que usa gotten e forgotten, ok? E aí, então, uma outra palavra que eu acho bacana aqui de registrar é a palavrinha meeting, que é uma reunião ou um encontro, que é o que o cara acabou não vindo. Se você achar que vale agora, acho que é bacana, volta um pouquinho no vídeo e assiste novamente para você ver o quanto agora tudo aquilo que você ouviu ficou muito mais claro. Vamos passar então para o segundo diálogo. Have you sent the report? No, I haven't. Why haven't you finished? I haven't had time to check the spelling. Have you finished writing it? Yes, I have. Almost done. Então, como é que foi a sua compreensão? Acho que foi um pouquinho melhor do que a primeira. A gente vai aquecendo o cérebrozinho. Agora, então, a gente vai explorar tudo o que foi dito nesse pequeno diálogo. Então, dando sequência para o esquema que a gente criou aqui. Está aqui o verbo enviar, mandar, send. Né? O verbo é send. Aqui ele está sob a forma de sent. Por quê? Porque a gente está falando, lembrando de um particípio. Have you sent the report? E aqui não é mais has, é have, porque o sujeito é you, né? E uma palavra legal aqui para destacar é a palavrinha report. O que é o tal do report que ele está perguntando? O report é o relatório. E aí ela vai dar a resposta curtinha, no, I haven't. No, I haven't. Certo? Resposta curtinha, ela não precisa dizer no, I haven't sent the report. Não é necessário repetir tudo isso. E aí ele pergunta, né? Why haven't you finished? Olha que legal essa pergunta aqui, ó. Tá o why, é o porquê, né? Mas essa pergunta aqui é uma pergunta negativa. Why haven't you finished? Por que que você não terminou? Uma pergunta negativa usando o present perfect. Tudo bem. E tá aqui o verbo finish sob a forma de particípio. Why haven't you finished? Olha a entonação. Why haven't you finished? E aí ela explica, né? Dizendo, I haven't had time. Olha que interessante, tem gente que acha que não é possível usar o verbo have como auxiliar e o had depois dele. Não tem problema algum. O que ela está dizendo aqui é que eu não tive tempo. I haven't had time. Eu não tive tempo de checar o spelling. O que é o tal do spelling que ela está colocando aqui? O spelling nada mais é do que a grafia, da forma com que ela grafou as palavras. E está aqui, então, uma outra palavra legal. Se eu quero saber como, eu peço como você soletra o seu nome, eu pediria assim, né? How do you spell it? How do you spell your name? Mas aqui ela está falando que ela não checou, então, a grafia das palavras, ou seja, a ortografia do que ela escreveu, tá? Então, I haven't had time to check the spelling. E aí ele pergunta, have you finished writing it? Have you finished writing it? De novo aparece o verbo finish aqui. Opa, que aqui eu coloquei ele em vermelhinho, mas deveria ser em amarelinho. Have you finished? E aí o que ela explica? Ela explica,
né? Ou melhor, ele está perguntando o quê? Ele está perguntando o seguinte, se ela já terminou de escrever. E a pergunta que eu faço para você é, por que esse verbo aqui está terminando em ing? Isso é uma pergunta que muita gente às vezes se grila, né? Fica pensando por qual motivo que está colocado writing ali, né? E por quê? Porque depois do verbo finish, e isso é um padrão da língua inglesa, quando houver um verbo do lado dele, esse verbo vai terminar em ing. Eu posso perguntar, have you finished the report? Você terminou o relatório? Aí é uma coisa. Mas se eu quero perguntar se ela terminou de escrever ele, have you finished writing the report? Esse é o padrão do verbo finish. Se liga a um outro verbo, levando esse verbo, então, a terminar com ing. Não muda nada na tradução, tá? Você terminou de escrever? Não muda nada. Mas é um padrão que a gente tem que assimilar, tá bom? E para fechar, ela fala assim, yes, I have. Sim, né? I have. E ela coloca aqui o almost, 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 uma palavra legal para o seu vocabulário, almost, almost done, almost done. O que é esse done, que é um particípio também, o que ele está fazendo aqui? Ela está querendo dizer, literalmente, que está quase, 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 quase o quê? Quase feito, almost done, ou seja, quase feito, almost done. Sacou? Percebeu então que nesse momento aqui, nas primeiras duas conversas, está sendo perguntado de uma coisa que ou já aconteceu ou que ainda não aconteceu. Esse é o padrão que a gente está aprendendo aqui na prática de utilizar corretamente o present perfect. Tem mais dois pequenos diálogos para a gente trabalhar. How long have you known Joe? I've known him since high school. Wow, that's a long time. Yeah, we've been best friends for a while. Have you seen him recently? No, I haven't seen him for some time. Acredito que a sua compreensão agora foi melhor. Vamos ver então o que a gente tem que saber, o que foi dito nesse diálogo e explorar ele também. Observa aqui a primeira pergunta que é feita. How long have you known Joe? Eu quero chamar a atenção para essa palavrinha how long. Muita gente usa how long time para perguntar há quanto tempo que você conhece o Joe. Mas veja, a palavra time aqui é uma redundância. Então, how long have you known Joe? E aqui está o verbo know, que é o verbo saber e conhecer, na forma do particípio. E se você observar um pouquinho, está percebendo que esse diálogo aqui é diferente dos dois primeiros. Porque os dois primeiros falavam de coisas que ou já aconteceram ou que ainda não aconteceram, sem especificar o tempo. Quando se fala em present perfect, não se fala em tempo, se fala em ação realizada ou, nesse caso aqui, uma ação inacabada, que continua até o momento. Por isso, observa, há quanto tempo que você conhece o Joe? How long have you known Joe? Ela deve ter conhecido ele em algum momento do passado e conhece até hoje, senão ele não faria esse tipo de pergunta, certo? Veja que a resposta dela é a seguinte, I've known him, tá aqui o verbo know novamente, né? Sob a forma do particípio, lembrando como é que é mesmo? Know, knew, known, infinitivo know, passado simples knew, particípio known. I've known him since... Olha também aqui uma preposição muito interessante, que não é pronunciada since, mas since, desde high school. I've known him since high school. Ou seja, desde o ensino médio, high school. Veja que não é high, não. High school, ok? E aí ele fala, né? Agora sim, ó. Wow, that's a long time. Tudo bem aqui colocado. That's a long time. Esse é um tempão. Uau, tá aqui, né? A interjeição uau. E aí ela fala também de forma bem informal, yeah. Ela poderia dizer yes, yep, mas ela falou yeah, we've been best friends for a while, tá? Olha que legal aqui, aparece o verbo to be, certo? Para ela dizer o quê? Que nós temos sido, né, melhores amigos por um tempão. We have been best friends for a while. Esse while aqui quer dizer pra gente que, eu sei que a tradução dele, você deve saber também, a tradução dele é enquanto, tá? Mas aqui, quando eu falo for a while, dando a noção de um advérbio, quero enfatizar que é por um bom tempo. We've been best friends for a while. Por um bom tempo, é o contexto do while aqui, embora a tradução dele seja enquanto, tá? Mas aqui ele dá essa noção. E aí ele pergunta, né? Olha como muda aqui. Have you seen him recently? Have you seen him? Olha o verbo see aqui, né? Lembrando, você sabe, não estou forçando aqui em cima dos verbos, mas eu tenho be, was, were e been,
E eu tenho see, saw, seen. Você tem visto ele recentemente? Have you seen him? Have you seen him recently? Recently, atenção para a pronúncia desse do verbozinho aqui. Have you seen him recently? E ela fala, no, I haven't seen him for some time. Ou seja, querendo dizer, vamos enfatizar aqui, né? Não custa nada só, eu sei que está repetindo, mas vamos lá. O verbo see no particípio. No, I haven't seen him for some time. Que literalmente aqui quer dizer que ela não tem visto ele, ou eu não tenho visto ele por algum tempo. Fechado? Sugiro novamente que você volte um pouquinho o vídeo e assista novamente, então, sem aqui o diálogo aparecer, para então internalizar todos os sons e tudo que você acabou de aprender. A gente está chegando no quarto e último diálogo. Bora lá! Nice sweater. I haven't seen it before. Oh, this old thing? I've had it forever. How come you haven't worn it very much? Well, it has been too hot to wear it. Bem curtinho, bem significativo. E agora vamos explorar então o que você ainda não entendeu e vamos reforçar aquilo que você já sabe. Quero que você observe aqui que nesse caso agora, diferentemente do diálogo 1 e 2, que falavam de coisas que aconteceram ou que ainda não aconteceram sem especificar o tempo, o 3 falava de uma coisa que começou no passado e que continua até o momento em que está sendo falado. Nesse caso aqui vai misturar um pouquinho, fica ligado só. Olha aqui, ó. Ele primeiro sai elogiando, né? Nice sweater, nice sweater, nice sweater. E o que é um sweater mesmo? Um sweater é um blusão, né? Que a gente chama no sul de blusão, ou uma blusa de lã. Lembrando que a palavra sweat, simplesmente sweat, é suor. Então faz a associação de que quando se coloca um sweater, dá esse calor todo que faz suar, sweater, tá? Sweater. E aí então ele fala, né? I haven't seen, nice sweater. Que legal essa blusa de lã. Ele diz, I haven't seen it before, ou seja, de novo o verbo ver aqui, sob a forma do particípio, see, saw, seen, I haven't seen it before, ou seja, eu não vi isso antes. O que ele quer dizer aqui é que ele nunca viu isso, tá? Então, dá a mesma ideia de dizer I have never seen it, ou I haven't seen it before. Eu não vi isso antes, ou seja, na verdade, ele está dizendo que ele nunca viu. Uma maneira de falar. E aí ela fala assim, oh, this old thing. Lembrando que esse thing que ela está dizendo aqui, que ela está usando aqui, nada mais que se referir ao sweater. Ah, essa coisa velha, this old thing, olha a pronúncia dele, this old thing, como esse G, não pronuncia esse G, thing, ok, thing, e ela fala, I've had it forever. I've had it forever. Novamente aparece aqui pra gente. Veja que quanto mais a gente usa o present perfect, mais quando a gente usa os verbos, mais eles vão se repetindo, a gente vai fixando. E lembrando, I've had it, eu tenho tido ele. I have had it, I've had it, né? O casaco, no caso o blusão, a blusa de lã. Forever, claro que é um exagero da parte dela, que forever quer dizer para sempre. É uma palavra interessante, forever. Certo? Então, eu tenho ele desde sempre, ela quer dizer aqui, adaptando, né? E aí, olha essa palavra que eu acho muito interessante também, quando ele fala assim, ó, how come, how come, how come. O que quer dizer how come? How come you haven't worn it very much? Esse how come nada mais é do que a palavrinha why. Por que você não tem vestido ele tanto? Por que você não tem usado ele tanto? Tá aqui, e de novo é uma frase, uma pergunta negativa, tá? How come you haven't worn it very much? E aqui tá o verbo wear, que é o verbo vestir, tá? Sob a forma de worn. Lembrando, wear, wore, worn. E o vestir, esse verbo wear, sob a forma de worn no particípio, não é só para vestir roupa, pode ser usar também a máscara, de face mask, o óculos, um brinco, o que seja, tá? Então, isso, o relógio, inclusive, tá? Por que você não tem usado ele tanto? E ela fala, né? Ela começa com uma interjeição, well, assim como ou é uma interjeição, well, it has been, tá aqui de novo o verbo to be aparecendo para nós, sob a forma de been, lembrando, be, was, were, been. Well, it has been too hot to wear it. Tá aqui o verbo wear aparecendo, tá? Mas aí no infinitivo, vou destacar ele aqui, lembrando, né, que o particípio dele é worn. E um detalhe importante aqui a título de vocabulário. Essa palavrinha to aqui,
que também quer dizer também, nesse caso, ela quer dizer para nós que está muito, muito quente, ou seja, em excesso. E por essa razão, por estar, olha lá, literalmente, bem, tem estado muito quente para vestir o casaco. Então, esse to aqui dá uma noção de excesso. Então, está bastante quente e por essa razão ela não está usando não é o casaco, mas o tal do sweater. Sugiro que pela última vez agora você volte um pouquinho e assista só o vídeo para então internalizar tudo isso que a gente acabou de falar sobre os 4 vídeos ou simplesmente sobre esse último aqui. E para fechar, meus caros amigos, meus queridos amigos e alunos, pergunte se essa aula foi útil para você. Responda para mim se você achou que foi bastante útil, se foi pouco útil ou se foi nada útil. O que me importa é o seu feedback. Esse é um novo formato, eu espero estar podendo ajudar você cada vez mais. É para isso que eu estou aqui e também espero que você, tenha dado já o seu like, se inscrito no canal, compartilhado. E agora então, a sua última tarefa que eu peço encarecidamente é que você comente, fale comigo, dê seu feedback para eu saber a quantas eu estou conseguindo ajudar você. Ok? Thanks a lot, my dear friend. God bless you. See you next time. Bye bye. Now.